Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no mundo que quase toda a gente usa, mas pouca gente realmente percebe. O universo invisível do rastreamento digital. Prepare-se, porque vamos montar este puzzle peça a peça. Olhem para esta frase, que resume na perfeição o tema de hoje. Cada clique, cada gosto, cada segundo que se passa a ver um vídeo, tudo isso são pequenas pistas. Pistas que estão a ser recolhidas muitas vezes sem que se dê por isso, para se construir um perfil incrivelmente detalhado sobre quem sou. Que entra a grande troca da era digital. A conveniência de termos tudo à mão, redes sociais, motores de busca, tudo grátis. Tem um custo, e esse custo é pago com a nossa informação pessoal. É uma espécie de negócio silencioso em que todos participamos muitas vezes sem sequer ler as letras pequenas do contrato. Então, vamos à primeira grande peça deste puzzle. A primeira revelação tem a ver com a forma como as plataformas de redes sociais funcionam quase como detetives privados, aprendendo tudo sobre os nossos interesses, os nossos gostos, até aquilo que desejamos. As plataformas criam o que pode se chamar perfil de interesse. Pense nisso como um retrato digital, um dossiê que não só detalha o que uma pessoa gosta, como também tenta prever o que vai querer a seguir. E é construído com base em tudo que se faz online. Essa recolha de dados acontece de duas formas principais. De um lado, temos o que se faz dentro da aplicação, os gostos que se dão, as pesquisas, até pensem nisso, o texto que se escreve e depois se apaga. Mas por outro lado, a atividade em toda a internet também monitorizada, das lojas online visitadas aos artigos que se lêem. E como é que fazem esta vigilância fora da aplicação? Bem, muitas vezes por causa de uma ferramenta minúscula chamada Pix. Imagine um espião invisível que segue os passos de um utilizador de site a ver o que se põe no carrinho de compras, que notícias se lê e depois vai contar tudo à base. O nível de detalhes que isso chega é francamente impressionante. Não se trata apenas de saber que alguém gosta de desporto. Trata-se de saber qual é o clube, que jogadores segue, que marca desportiva compra. A informação é mesmo muito específica e pessoal. Vamos agora passar à segunda grande relação e ver como é que a coisa escala. Deixamos de olhar para o que uma pessoa quer, passamos a focar-nos em onde essa pessoa está a qualquer momento. Fica com uma pergunta que costuma apanhar muita gente de surpresa. Será que desligar o GPS no telemóvel chega para garantir que a nossa localização é privada? A resposta, por incrível que pareça, é sim, é possível. E a razão é simples. Um telemóvel, para funcionar, fazer chamadas ou usar dados, tem que estar sempre em contato com as antenas da rede móvel à sua volta, que estão sempre a receber e enviar sinais. Este processo tem um nome, chama-se triangulação. Basicamente, ao medir a força de um sinal de um telemóvel em, digamos, 3 ou mais antenas, a operadora móvel consegue calcular a sua posição com uma precisão elevada. Isso permite criar um mapa de percurso de uma pessoa sem precisar usar GPS. E aqui, o ponto crucial é que não estamos a falar de uma localização vaga. Estes dados podem revelar a morada de casa, o caminho para o trabalho, o tempo que se passa num café ou numa loja. No fundo, é um mapa detalhado da vida e das rotinas diárias de uma pessoa. Muito bem, já vimos como os dados de comportamento e de localização são recolhidos. A pergunta que se segue é óbvia, não é? O que acontece a toda essa informação? Para onde é que ela vai? Bem, muitas das vezes os dados individuais são todos juntos anonimizados e depois vendidos em formatos como estes mapas de calor. Ou seja, ao invés de vender a localização de uma pessoa específica, vende os padrões de movimento de milhares de pessoas, mostrando onde as multidões se juntam numa cidade ou como se movem dentro de uma loja. E claro, essa informação leva-nos a uma outra pergunta. Quem é que acha essa informação tão valiosa a ponto de a querer comprar? A lista de compradores é enorme, na verdade. Os anunciantes querem saber onde mostrar os seus anúncios. As empresas de retalho querem saber qual o melhor sítio para abrir a próxima loja. Os planeadores urbanos usam estes dados para otimizar o transporte público. Informação sobre o comportamento humano em massa é um ativo muito valioso. Vamos agora ligar os pontos todos. Por que é que perceber esse rastreamento invisível é tão importante? Quais são as consequências disso tudo no mundo real? Basicamente, há dois grandes riscos. O primeiro é a manipulação. Com um perfil tão detalhado, torna-se mais fácil influenciar a decisão de compra ou até mesmo a opinião pública. O segundo risco é a segurança. Se esses dados forem roubados ou houver uma fuga de informação, as rotinas da vida privada de uma pessoa ficam completamente expostas. Mas atenção, a mensagem principal aqui não é para se ter medo, é sobre ganhar poder através
através do conhecimento. Perceber como esses sistemas funcionam é o primeiro passo e o mais importante para se começar a proteger a nossa pegada digital. E há passos práticos que se podem considerar. Gerir as permissões das aplicações com cuidado, para limitar o acesso à localização, por exemplo. Usar ferramentas como uma VPN pode ajudar a mascarar as atividades online. E talvez mais importante é adotar uma mentalidade mais crítica. Perguntar sempre que troca está a ser feita ao usar um serviço gratuito. E para terminar, deixo essa pergunta que não tem uma resposta nada fácil. Esta balança entre a conveniência que o mundo digital nos oferece e a nossa privacidade pessoal. Onde é que se deve traçar a linha? É uma reflexão que hoje vale mesmo a pena fazer.